Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Mestre TV. E hoje eu vou falar sobre um tema que existe dentro da área de SEO, que é um tema, vamos dizer assim, um dos mais complexos dos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, e que, por incrível que pareça, a gente não trouxe aqui no canal, né? É um conhecimento que a gente tem por aqui, mas que eu notei, eu falei assim, putz, eu não tenho esse assunto no canal e esse ano tá bombando. É uma sigla específica que foi encontrada, e aí dando um pouco de origem para você, um pouquinho de volta na história, que é o tal da sigla do EAT, ou EAT, né, como a gente chama de comida, mas não tem nada a ver com comida. Existe um documento que uma vez caiu na internet, vamos colocar assim, um PDF que caiu na internet, chamado Google Quality Raters Guideline, né, um guia para as pessoas que trabalhavam para o Google voltado à qualidade, né, a qualidade dos resultados. Então o Google, já faz algum tempo, ele usa pessoas, ele contrata pessoas para eles avaliarem resultados de busca. Simplesmente é como se fosse um grupo focal, né? Um grupo de estudo. As pessoas sentam na frente do computador e dizem se aquele resultado é bom para aquela determinada consulta ou não. Então até vou colocar aqui a siglazinha, né? É o Google Quality Raters, né? Você vai encontrar muito na internet com essa sigla. É o GQR. Voltando nessa linha, o Google paga essas pessoas, né? Contrata essas pessoas para poder avaliar e dizer, olha, esse resultado é bom ou não é bom. Só que ao longo do tempo, o Google criou essa guideline para dizer para essas pessoas, olha, como eu acredito que vocês deveriam avaliar os resultados, né? Então, baseado em alguns comportamentos, informações, para não ficar muito subjetivo, eles disseram para essas pessoas como elas deveriam ou possivelmente deveriam avaliar os resultados de busca. E para que eles iriam usar isso? Porque o que eles querem não é pegar os dados desses usuários e imputar no sistema de busca, mas sim eles querem criar algoritmos que consigam classificar como as pessoas classificam. Então, se eles têm uma série de conjuntos de informações, né, subjetivas, ou que normalmente um ser humano ele seria capaz de dizer se é bom ou não é bom, ele quer criar uma ferramenta, né, um algoritmo que seja bom o suficiente para fazer a mesma coisa que um ser humano. E aí a gente entra na linha mais complexa, nas jogadas mais complexas, que ao longo do tempo o que o Google vai fazer é usar redes neurais, inteligência artificial, para conseguir simular o comportamento de uma pessoa baseado no que ela costuma classificar ou não. Então esses Google Quality Raters são pessoas que estão presentes lá, e essas guidelines que estão disponíveis na web pela primeira vez, né? Uma primeira vez, elas caíram na web, um link lá ficou público, o PDF era público, e os profissionais de SEO começaram a pegar esse documento, começaram a estudar, porque lá tem muito da visão de como o Google entende que um resultado é de alta qualidade. E depois de um certo tempo o Google finalmente virou e falou assim, tá bom, já que todo mundo já sabe que essa parada existe, eu vou atualizar esse negócio e sempre vou deixar disponível para as pessoas. E em 2017, se não me falha a memória, foi a primeira vez que apareceu essa sigla, EAT, dentro desse documento oficial para os Quality Raters. Então não é uma sigla inventada por profissionais de SEO, mas sim uma sigla adotada pelo Google para dizer um conjunto de características. Que características são essas? Então a primeira, a sigla do E, todas são em inglês, tá? Então vou traduzir aqui para português para ficar mais fácil. Então aqui seria expertise, o A é de autoridade e o T de trust, né? De confiança. Então o que o Google quer com essa visão? Eles querem descobrir se um site ou pessoa eles têm expertise para falar do assunto, ou seja, tem conhecimento técnico, propriedade técnica para poder falar, se é considerado uma autoridade no mercado que está falando, e por último, se dá para confiar no que essa pessoa fala. Então, quando você tem o somatório desses três, eu sei se eu posso confiar nesse tema. E por que surgiu essa história do EAT, né, do IT aqui? Então, se você notar, talvez de uns 3, 4, 5 anos para cá, a gente vem tendo cada vez mais acesso a informações delicadas na internet, como por exemplo, informações médicas, informações jurídicas, informações financeiras, são temas que são mais delicados. Então, pegar conselho médico na internet, né, principalmente no mercado americano, que tem muito acesso à informação, muita gente escrevendo em inglês, né,
mas sem propriedade, sem autoridade e que não passe um mínimo de confiança, isso é bem comum de você cair num resultado como esse, porque o sistema do Google classificava por qualidade. Se alguém fizesse um conteúdo muito otimizado voltado à área médica, ele poderia ranquear e você nem sabe quem é o autor. Então o Google começou a prestar mais atenção que isso era um problema, que as pessoas estavam caindo nessas informações e essas informações não eram de boa qualidade, assim como no lado jurídico e no lado financeiro. Então imagina você receber indicações para comprar ações numa bolsa você não sabe de quem, o site não tem autoridade e a informação está jogada lá. Às vezes você lê a informação e está completamente errado, está completamente divergente das leis, sei lá, de investimento em bolsa, por exemplo. Então, esses assuntos que têm um critério mais científico, que tem uma visão mais médica, que demanda a pesquisa, que tem alguma delicadeza por uma questão de consenso, né? Tem órgãos que regulam e tudo mais, eles normalmente têm essa necessidade de expertise, autoridade e confiança. E o que o Google fez? Ele trouxe isso para os seus algoritmos, né? Mas primeiro ele trouxe para os quality raters, para as pessoas classificarem. Então ele deixou com clareza o que eram, né? O que eles deveriam avaliar dentro da visão de expertise, autoridade e confiança, para que esses raters dissessem, esse conteúdo tem ou não tem qualidade para estar presente ali. E aí, a jogada principal é o seguinte, só para colocar aqui, as áreas áreas médicas, né, medicina, vou botar aqui área jurídica e também a área financeira passaram a ser alvo dos quality raters, não só essas áreas, tá, mas principalmente essas áreas, e posteriormente, a partir de 2017, se tem notícias de algoritmos que impactaram radicalmente essas páginas. Então aí a gente entra na linha dos algoritmos. E aí essas são as famosas atualizações do Google. Quando alguém pergunta, Ricota, teve uma atualização do Google, isso muda o meu mercado? Eu marquei aqui, 2017, teve um update em fevereiro voltado a especificamente esse critério de autoridade, de confiança. Depois, em 2018, em agosto, teve um update relacionado a esse tema. E em 2019, o Google já fez 4 atualizações que impactaram sites nessas áreas de medicina, jurídica ou financeira. Começou pela área de medicina, muito forte. Então, vários sites que traziam conteúdos e informações de medicina desabaram do dia para a noite e a galera começou a ficar preocupada. Meu Deus, o que eu faço? Nossa, eu fui penalizado e agora? E não sei o que e tudo mais. Então o que o algoritmo começou a buscar de informação? Ele começou a fazer a mesma validação que os quality raters faziam sobre essa visão de confiança. E como é que é essa avaliação? O Google consegue entender se o que a pessoa está dizendo tem relação com o tópico. Então, ou seja, tem expertise, a informação é profunda ou não é profunda. O Google tem algoritmos para poder entender a qualidade da informação ali. A autoridade, o Google vai procurar informações sobre quem está escrevendo, se essa pessoa ela está presente em múltiplos lugares. Tá? Então, ou seja, por exemplo, se você procurar o meu nome, eu sou citado em vários lugares voltado a marketing digital. Então, não é só dentro do meu site ou sites gratuitos que você se escreve, sei lá, blogs gratuitos, você escreve o nome da pessoa de qualquer forma. Mas existem entrevistas comigo em jornais, entrevistas comigo em portais, presença minha no YouTube, dá para ver foto, existe foto minha presente. Então, são fontes de qualidade mencionando sobre o meu nome, mencionando e referenciando artigos que eu escrevo. Então, eu consigo somar expertise no marketing digital, então tem profundidade no tema, eu sou reconhecido pelo mercado e as pessoas que me reconhecem, elas são também de confiança. Então, quando eu somo tudo isso, eu consigo dizer, não, o que o Fábio está escrevendo dentro de marketing digital é show. Agora, se eu escrevesse, né, aí também a visão, o Fábio tem autoridade, tem confiança, de fontes confiantes, mas eu começasse a escrever dicas de dieta, cara, eu não manjo dessa parada, eu não tenho expertise. Então eu vou começar a colocar informações, só que quando for olhar autoridade e confiança, eu não sou recomendado por sites médicos, eu não sou reconhecido por discussões e assuntos e técnicas da área médica. Então, se eu fosse escrever várias ideias sobre isso, possivelmente eu seria afetado pelo algoritmo, porque eu não tenho, eu finjo que eu tenho, né, tenho alguma expertise, mas eu não tenho autoridade e confiança de ninguém. Então, sites que possivelmente, então que afeta no dia a dia, né? A gente tem os algoritmos caçando isso de tempos em tempos, tá? Eles estão rodando e podem ter picos, né? Então mais intensidade ou menos intensidade. No Brasil, o que a gente sabe é que alguns sites já foram afetados, mas não tanto quanto sites americanos.
Mas existe esse algoritmo presente e a gente pode antecipar. Então, que tipo de problema que você pode antecipar? Se você está na área médica, jurídica ou financeira e você atribui a escrita do seu conteúdo para outras pessoas ou não atribui para ninguém, você corre o risco de não ser visto como uma autoridade no mercado. Então, a falta de você assinar a sua matéria, o seu conteúdo, é o que causa problema. Então, um ponto aqui positivo aqui para você ganhar espaço, no meu modo de ver, é cada vez mais nessas 3 áreas, você ser o autor, então escrever, assinar a sua matéria, né, seja a pessoa única, diminuir ao máximo a terceirização. Quando for um tema complexo, profundo, cara, não dá para você botar uma outra pessoa para escrever por você, não tem como. E aqui o maior cuidado de todos, tá? É você investir em quase assessoria de imprensa, né? Então, assessoria de imprensa, vou botar aí, né? Ou / lá fora vamos colocar, talvez, se você colocar um trabalho mais voltado a menções de marca. Não que eu estou falando para você fazer só contratar uma empresa de assessoria de imprensa vai resolver o seu problema, mas você ter mais menções, ser reconhecido por sites e portais como uma autoridade vai ajudar você a ser visto também pelo Google como autoridade. Ah, Fábio, como assim? Cara, é só jogar o nome do autor, o nome da pessoa que você está representando no Google. Vê se ele... Você exclui ali, né, as menções do seu site, mas você vê se ele está presente em outros sites na internet. E acompanhe essas informações de tempos em tempos para ver se tem alguém falando, se alguém está entendendo o que realmente você está fazendo. Agora, aqui é um risco muito grande para modelos de agência, modelos de freelancers, de pessoas que você fala assim, ó, vem aqui, escreve um artigo para mim sobre... sei lá, no meu caso, o que é inbound marketing? Ninguém assina. É uma pessoa, até pode fazer uma ótima pesquisa, mas você vê que a pessoa tem um certo nível de profundidade, ela não consegue passar do aspecto técnico. Agora, digamos que você esteja falando isso no ramo jurídico. Você pede para um freelancer que não é um advogado, que não manja do tema, escrever sobre sei lá, as leis trabalhistas, ou a reforma da Previdência, ou a reforma tributária. Então você pede para a pessoa escrever, ela não vai conseguir ter profundidade. E isso vai afetar o seu site a longo prazo. Então, não é assim, escrevi uma matéria, eu vou ser penalizado. Não é bem isso. A linha do algoritmo ele vai avaliar 2 frentes. Então até vou justificar aqui para você. Tem a frente do autor e tem a frente do site. Então, quando vier alguma publicação do autor do Fábio sobre marketing digital, Fábio Ricota, sobre marketing digital, legal, esse autor tem propriedade, ele tem expertise, ele tem autoridade e ele normalmente tem confiança. Então, possivelmente esse artigo vai posicionar bem. Ele vai ter espaço, não quer dizer assim, eu vou dar um +1 para ele, vou subir ele. Simplesmente eu não vou remover ele ou não vou diminuir as chances dele aparecer nos primeiros lugares. Agora a visão do site. Se o site ele reúne informações de pessoas que têm expertise e esse site é reconhecido pelo mercado como uma fonte boa de conteúdo e é reconhecido por pessoas e por sites que também têm confiança e expertise naquele tema, ótimo, o site todo vai ter uma visão muito positiva. Então, é uma jogada do Google para dizer o seguinte, simplesmente, eu estou avaliando a web e eu quero voltar às origens. Se você lembrar muito bem como que o Google surgiu, só para refrescar sua memória, e eu falo isso dentro do curso de SEO. Eu lembro direitinho, com muita clareza, como que o Google criou o algoritmo deles. Eles se basearam no modelo do mundo real. Eles pegaram o modelo de artigo científico, e no artigo científico é exatamente essa parada aqui. O artigo científico, ou um pesquisador, ele só ganha notoriedade quando alguém que faz uma pesquisa científica cita ele como bibliografia. Então, os artigos científicos mais citados por outros artigos científicos de pessoas com muita expertise, com muita autoridade, com muita confiança, ganham mais peso e eles crescem no mercado. É exatamente a mesma ideia, eles voltaram totalmente isso aqui, eles voltaram às origens, só que eles entraram em mercados mais específicos. Dificilmente eles vão fazer isso com muita intensidade para marketing digital, dificilmente eles vão aplicar isso aqui, por exemplo, no mercado de pets. Mas esses mercados que são delicados, tipo recomendação de medicina pode levar uma pessoa à morte.
né, se você fizer uma coisa errada. Recomendação jurídica pode quebrar uma pessoa, pode condenar uma pessoa a fazer algo errado. Ou financeira pode levar uma pessoa à falência. São coisas que são extremas, no meu modo de ver são extremas. As recomendações precisam passar por pessoas que têm reconhecimento. Ainda mais aqui no Brasil, a gente tem órgãos que regulam essas áreas. É só você, talvez você poderia entrar aqui, ó, engenharia. É só prestar atenção. Onde tem órgãos que regulam a profissão? Então, normalmente tem o órgão lá que regula a medicina, tem o órgão que regula toda a área jurídica, tem o órgão que, alguns dos órgãos que tentam regular um pouco o mercado financeiro, tem órgãos que regulam engenharia. Então, se você olhar essa camada, possivelmente essa camada seria onde o Google prestaria mais atenção. Porque, por exemplo, imagina, você pega noções de engenharia, onde uma pessoa simplesmente vai levantar uma casa, ela levanta a casa do jeito errado e a casa cai e mata todo mundo. Então, esse é um cuidado que o Google está tendo de entregar resultados que as pessoas possam confiar. E por isso que veio essa sigla. Então, eu queria deixar aqui essa menção. Se você tem um site que é voltado nesses temas, poderia botar engenharia aqui junto, que foi um último exemplo, mas pelo menos dessas três grandes áreas aqui do mercado, é bom você prestar atenção nessa sigla, cada vez mais ela vai ser intensa. E meu pensamento de longo prazo, talvez até médio prazo, porque já faz algum certo tempo que o Google já tem isso embutido. Toda vez que o Google começa com alguns updates, então como aconteceu com o Panda, o Penguin e tudo mais, que eles faziam esses updates incrementais, então 2 vezes no ano, começou com 1 vez no ano, depois 2 vezes no ano, depois 4 vezes no ano, depois quase todo mês tinha alguma atualização, até o momento que eles falaram assim, ó, agora já está embutido, conseguimos criar um sistema que ele reconhece em tempo real. Eu acredito que essa visão aqui, em pouco tempo, vai estar em tempo real, se é que já não está e a gente só não sabe, mas eu acredito que vai estar em tempo real, eles vão estar sempre processando informação e vai ter um leve filtro, principalmente para esses temas aqui, que vai ser muito mais difícil uma pessoa entrar nesse mercado, mas muito mais difícil quando vier impactar, né? Vai ser muito mais difícil nós, como usuários, encontrarmos informações distorcidas e erradas no mercado, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Desse tópico do EAT aí. É um tema bem interessante do mercado de SEO. É bom ficar de olho que isso possivelmente está mudando e vai mudar bastante o mercado nos próximos anos. Se você está num desses temas, espero que o vídeo tenha te ajudado. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveita aí para se inscrever, dá um joinha nesse vídeo. Qualquer dúvida sobre o tema, é só colocar aqui embaixo, vai ser um prazer te ajudar. Beleza? Sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade. Valeu!